Eu iria fazer uma breve síntese do que tivemos a ouvir antes de passarmos às perguntas que já estão assinaladas no Slack. Portanto, tivemos nesta sessão de Biodiversidade e Ecossistemas 23 estudos que se relacionaram, eu dividi isto por alguns pontos, ou seja, interação e dinâmica dos ecossistemas. Tivemos a ver a avaliação da dupla importância de espécies-chave em diferentes funções do ecossistema, que, impulsionadas por associações entre interações antagónicas e permanentes, oferecem pistas importantes para a compreensão do rápido colapso de ecossistemas. Vimos também o papel crucial no ciclo de nutrientes desempenhado pelos hifomicetos aquáticos, principais decompositores microbianos de folhado em ribeiros, que pode ser avaliado pela enzima nitratorredutase. Esta enzima é responsável por iniciar o processo metabólico da assimilação de nitrato, existindo diferenças intra- e interespecíficas entre os isolados fúngicos, que poderão afetar a funcionalidade da enzima e os possíveis impactos para o ciclo do azoto em ecossistemas de água doce. Vimos também a interação entre espécies como os líquens, considerada uma associação mutualística, que poderá assumir uma forma de parasitismo controlado. Estes estudos revelaram que, em 2 líquens em que se induziu fome no fungo, não foi evidente a mudança de um estilo de vida mutualístico para saprotrófico, mas ocorreu um suprimento funcional de enzimas extracelulares em degradação, que foi diferente para cada um dos líquens. Vimos agora também, numa destas últimas apresentações, as formigas, que são um grupo-chave nas florestas mediterrânicas e que têm sido usadas com sucesso como indicadores ecológicos. Este estudo revelou que a biodiversidade das formigas variou com a estrutura do habitat e o tempo pós-pastoreio, mas de uma forma não linear. Um outro ponto que foi aqui abordado por várias comunicações foram, como não poderia deixar de ser, relacionadas com espécies invasoras, que sabemos que são uma das principais ameaças à biodiversidade a nível global, para além de terem outros impactos ao nível ambiental e socioeconómico. Portanto, o que é que vimos aqui? Vimos que as acácias têm, de facto, uma baixa diferenciação genética, apesar de estarem sujeitas a diferentes condições ambientais nos seus diversos locais de introdução. Este resultado é indicativo de que a capacidade invasiva das acácias pode estar assente em plasticidade fenotípica, cujos processos têm de ser identificados. Vimos também que a habilidade de uma espécie de invadir um novo ambiente depende da resistência biótica da comunidade local e que as comunidades de ilhas oceânicas, como os Açores, estão sujeitas a invasões devido à sua baixa riqueza de espécies e ingenuidade ecológica para com os invasores. No entanto, foi possível encontrar resistência biótica mesmo nestes habitats insulares pobres em espécies. Também nos foi aqui mostrado que foi evidente a importância da primeira Semana Nacional sobre Espécies Invasoras em 2020 e que, com a participação de 90 entidades, 150 atividades e envolveram mais de 1.500 participantes. O que é que isto nos trouxe? Trouxe-nos que os cidadãos têm, de facto, de ter um papel relevante, não só na prevenção das invasões biológicas, mas também na mitigação dos seus impactos. Tivemos também aqui, foi-nos trazido também aqui a preocupação da invasão por animais, nomeadamente o guaxinim, carnívoro americano, que apesar de na Península Ibérica encontram-se identificadas várias populações, embora existam 2 registros da presença confirmada em Portugal. O que é que este trabalho nos mostrou? Que foi desenvolvido um modelo que identificou a proximidade a linhas de água e a valores de precipitação entre 400 e 1450 milímetros de precipitação ano, ou seja, que nos revelou aquilo que nos foi mostrado, de que é essencial assegurar a sua monitorização regular de modo a evitar uma potencial e eventual invasão. Depois tivemos aqui 2 comunicações também que nos mostraram a questão pertinente dos contaminantes ambientais, nomeadamente os nanoplásticos, que são reconhecidos como um desafio global com impactos significativos nos sistemas aquáticos em todo o mundo, incluindo o trabalho que nos foi apresentado sobre riachos.
A decomposição da folhada, a esporulação fúngica e a estrutura da comunidade foram significativamente afetadas pelo tamanho e concentração de partículas nanoplásticas, enquanto que os perfis de ácidos gordos e hidratos de carbono foram afetados apenas pelo tamanho. Estes estudos são essenciais para se compreender de facto os riscos apresentados por concentrações ambientalmente relevantes nos processos ecossistémicos fundamentais nos sistemas aquáticos. A nível dos decompositores microbianos aquáticos, outro estudo mostrou-nos que a estrutura das comunidades fúngicas muda com a presença de um antibiótico, a ciprofloxacina, e a reprodução fúngica é inibida com o aumento das concentrações de microplásticos. Depois tivemos ainda vários estudos relacionados, como já tem sido, digamos, pertinente ao longo de outras sessões deste encontro, que é os efeitos das alterações climáticas, que sabemos que é um dos assuntos em cima da mesa em todo o mundo. Portanto, nomeadamente a seca no funcionamento dos ecossistemas mediterrâneos é brutal, não é? E, por exemplo, tivemos aqui o exemplo da potencial invasão por esteva no ecossistema de Montado. Estudos mostraram a tolerância de ambas as espécies, sobreiros e estevas, a condições de seca. A magnitude dos efeitos das alterações do regime hídrico na ciclagem dos nutrientes, fluxos de gases de efeito de estufa e abundância de bactérias no solo, foi-nos mostrado que variam entre as fisionomias das plantas de diferentes ecossistemas, mostrando o seu papel no funcionamento do solo. Depois também o aquecimento global, ou o aumento da temperatura, pode promover o crescimento de 2 arbustos principais na Serra da Estrela, mas pode levar a mudanças no desempenho e distribuição das espécies a longo prazo, devido a diferenças específicas das espécies em resposta à temperatura e à precipitação. Portanto, é um trabalho, digamos, que nos mostrou esta questão que é muito importante. Depois também tivemos o uso de bactérias promotoras de crescimento vegetal, técnica recente, que neste caso foi estudado no sentido de beneficiar a adaptação do sobreiro aos efeitos adversos das alterações climáticas, nomeadamente a seca. Portanto, a seleção de bactérias resistentes e capazes de promover o desenvolvimento vegetal em condições de altas temperaturas e stress hídrico é fundamental, contribuindo deste modo para a gestão dos valores ecológicos dos sítios de importância comunitária. E também tivemos ainda dentro deste ponto o desenvolvimento de comunidades criptogâmicas da superfície do solo, que se relaciona com atributos de funcionamento do solo, nomeadamente em ecossistemas polares, vulneráveis às alterações climáticas. Aumentos na cobertura criptogâmica estão relacionados com o aumento de matéria orgânica, fertilidade do solo e diversidade bacteriana. No entanto, diferentes coberturas criptogâmicas polares foi-nos mostrado que têm diferentes efeitos, o que poderá influenciar a dinâmica dos solos polares em cenários de alterações climáticas nas próximas décadas. Em termos ainda nos foi, neste ponto, falado sobre a promoção de paisagens Fire Smart, como solução sustentável aos grandes incêndios florestais em áreas montanhosas, afetadas pelo abandono rural e pelas alterações climáticas. A sugestão de que uma combinação de políticas de gestão de paisagem centradas na conversão do combustível poderá contribuir para reduzir o impacto dos incêndios, para a conservação da biodiversidade e serviços de regulação climática. Ainda tivemos uma comunicação sobre métodos, nomeadamente métodos de análise e previsão, que são avaliados para estimar, por exemplo, a temperatura da superfície terrestre, que é uma variável essencial na investigação de processos ambientais, ecológicos e alterações climáticas em várias escalas espaciais, como a partir da fusão de dados Landsat e MODIS. Depois tivemos ainda uma apresentação sobre preservação da biodiversidade, que foram os campos de alimentação para aves necrófagas, que se tornaram numa ferramenta fundamental para a conservação destas espécies, ao aumentar a disponibilidade alimentar e ao garantir alimento livre de veneno e outras substâncias tóxicas. No entanto,
será necessário melhorar os protocolos específicos de alimentação suplementar e ajudar na conservação das populações de aves necrófagas ameaçadas. O último ponto que foi tratado nesta sessão foi a questão da biodiversidade e agroecossistemas. Temos aqui trabalhos importantes nesta área, que também que me é pessoalmente muito cara, e acho que fundamental porque faz parte, digamos, ou entra na questão dos sistemas alimentares e da forma como a agricultura se processa, na medida em que contribui com cerca de 30% direto e indiretamente para a emissão de gases de efeito de estufa, por exemplo. E então, tivemos aqui uma amostra sobre os nemátodos fitoparasitas que exercem pressão de herbivoria, causando prejuízos vários em agroecossistemas, e aqui foi-nos falado a família Trichodoridae na cultura da batata. E o que é que nos foi dito? Que o género, dentro desta família, o género Trichodorus, foi mais abundante em campos com maior impacto humano e maior disponibilidade de nutrientes, revelando a diferenciação de nicho entre géneros, que têm de ser considerados no desenho de estratégias de gestão sustentável desta doença em agroecossistemas. O cancro do castanheiro, que é uma doença muito destrutiva pelo fungo Cryonectria parasítica, e o único meio de luta eficaz consiste na aplicação de estirpes hipovirulentas, que é um estudo que eu tenho acompanhado este estudo, nomeadamente, em que a elevada diversidade encontrada e a hipovirulência natural observada sugere que esta poderá ser uma estratégia de luta a explorar para o tratamento desta doença, nomeadamente na região norte. Isto é uma doença que tem causado prejuízos muito grandes, digamos, ao setor do castanheiro. Depois também nos foi falado do gorgulho, no caso como praga do eucalipto, que é também, digamos, considerada uma produção importante em termos económicos em Portugal, nomeadamente ligada à pasta de papel, e a maioria das interações pode ser medida por mensagens olfativas, portanto aqui de compostos orgânicos, voláteis emitidos, quer pelo eucalipto, quer pelos adultos da praga, que foram detectados, identificados e testados quanto à sua atividade biológica, e que podem contribuir, sem dúvida, para a implementação de estratégias e de controle do inseto. E, por fim, este trabalho que nos foi, o último trabalho, que nos foi apresentado, em que nos mostra que a intensificação da agricultura está a causar a conversão de sistemas agrícolas tradicionais em culturas intensivas, e é importante, de facto, estudar os efeitos da gestão tradicional, nomeadamente lavoura, pastagem e enravamento nas comunidades vegetais dos olivais tradicionais, uma vez que são um importante habitat e refúgio para espécies espontâneas ameaçadas, incluindo espécies endémicas.